classificação de ácidos, de bases, até mesmo de sais e, consequentemente, aí, né, os que originam ácidos e bases, que são os óxidos, né? Então, é uma pegada muito da inorgânica, mas que você também aplica à química orgânica, até pelo fato de serem teorias abrangentes. Então, na verdade, aqui, essas teorias, tais teorias ácido-base, a gente vai dividi-las em três, né? Do Arrhenius, do Brownstein-Lowry e também do Lewis. Mas lembrando, galera, que existem outras teorias também que explicam ácido-base, tá? As ionotrópicas, as dissolvidas de solvente, enfim, são outras teorias que o vestibular tradicional ele não cobra, tá? Ele trabalha principalmente, né, com Arrhenius, que é a teoria que explica, né, é a fundamentação que a gente tem para entender a parte de funções inorgânicas e também das funções orgânicas. O Brownstein-Lowry e o Lewis, que a gente vai especificar para você, que são duas teorias modernas, né? Então, na realidade, o Arrhenius é um pouco mais antigo e a gente tem as teorias modernas, a começar aqui pelo Brownstein-Lowry e depois, posteriormente, né, a gente falar do Lewis. Então, galera, o que acontece? Essas teorias ácido-base, elas são importantíssimas, né, para a gente entender determinados fenômenos na química, não somente na química. A gente também trabalha, né, a importância dessas teorias para outros ramos, né, na bioquímica, por exemplo, que vocês estudam aí as questões de aminoácidos, né, classificações de aminoácidos, polares, apolares, de cadeia lateral, né, que você trabalha, por exemplo, o pH e o pOH de soluções, ciclo de Krebs, né, a questão das proteínas, se são proteínas mais ácidas, mais básicas, a questão, por exemplo, do pH estomacal, pH intestinal, enfim, a ação de enzima, desnaturação, ou seja, tudo isso é regido por teorias, né? E aí quando você vai estudar, por exemplo, lá, vou me propor a estudar o HCl, né? Que o ácido clorídrico, o cloreto de hidrogênio, também algumas nomenclaturas mais antigas, e o sintético dele, o ácido muriático. Vou estudar o HCl, certo? E aí eu vou colocar o HCl numa solução aquosa. Vou trabalhar com HCl estomacal. E aí a gente sabe que o HCl ele tem um alto grau de ionização, né? Ele tem uma tendência muito forte a liberar o H+. O H+, em alta concentração, ele está relacionado à diminuição do pH. Então, tudo isso é trabalhado dentro da teoria ácido-base. Ela te dá embasamento para você entender as variações de pH, por exemplo, pOH, concentrações e afins, né? E aí, por que é importante a gente entender a teoria? Porque cada um fala uma coisa, né? O Arrhenius é uma teoria mais restrita. O Brownstein-Lowry ele vem com uma proposta de renovar a ideia do Arrhenius, melhorando alguns aspectos, mas ainda não de maneira completa. E a gente tem a teoria do Lewis, que é a teoria mais aceita hoje em dia, que já mexe com par eletrônico, ou seja, uma teoria um pouco diferente. Felipe, mas na bioquímica, com qual eu trabalho? Na verdade, vai depender, galera, de qual é o foco principal da questão, né? Porque se você perceber que a questão ela trabalha com uma química mais simples, né, provavelmente você vai trabalhar com Arrhenius, né? Doação de H+, OH-, soluções aquosas e tudo mais. Agora, se você trabalhar, por exemplo, com uma química um pouco mais incisiva, questão de cinética e equilíbrio químico, cálculo de constantes de acidez e basicidade, tranquilo, você pode trabalhar com Bronsted. Agora, se você for falar de comportamentos anômalos, falar, por exemplo, das especificidades eletrônicas, usar os termos nucleófilo, eletrófilo, que a gente vai ter ainda lá na orgânica, né, nas classificações de adição e substituição, quando é eletrofílica, quando é nucleofílica, isso tudo baseia-se em Lewis. Então eu preciso entender a teoria de Lewis para compreender o funcionamento da química orgânica, tá? Então, uma química mais simples, uma estequiometria que necessita de uma nomenclatura, né, de uma nomenclatura inorgânica, questões mais simples, Arrhenius é que é o cara, né? Até porque
Foi a primeira teoria ácido-base. Galera, o que consiste, né, a teoria do Arrhenius? Teoria do Arrhenius você pode trabalhar em substâncias que ionizam e substâncias que dissociam, né? Aqui no caso nós temos o HCl, que é um ácido, ou seja, uma substância molecular que tem capacidade de ionização. E eu tenho o NaOH, que é uma base inorgânica, que tem capacidade de dissociação. Lembra lá que a diferença, né? A ionização acontece em substâncias moleculares, você forma íons novos, né, dentro de uma solução, e a dissociação é apenas uma separação física desses compostos, certo? E aí aqui, o que chama muito a atenção quando você vai trabalhar, né? É aquele velho clássico, ácido libera H+ em meio aquoso, base libera OH- em meio aquoso. Ou seja, você restringe muito, né, a ideia do Arrhenius ao meio aquoso. É uma medida muito restritiva. Na teoria dele, ácidos e bases só conseguiriam contribuir como eletrólitos se eles estivessem em meio aquoso. Então é algo que incomoda um pouco o Bronsted e Lowry, né? Na verdade são duas pessoas, né? O Bronsted e Lowry. Porque, na verdade, cara, você pode ter outras soluções, né? Você pode ter outros solventes polares sem necessariamente ser a água. Então, era algo que, obviamente, incomodava. Você falou assim, pô, mas só pode ser com água? Não. Certo? Você pode ter, no caso aí, outros solventes. Por exemplo, o álcool pode ser um solvente, é solvente polar. Algumas reações acontecem em meio etérico, né? O éter. Então, não necessariamente você trabalha com água. E aí isso já tira um pouco do peso em cima do Arrhenius, né? Um pouco do protagonismo também. Então, na verdade, aqui a gente vê, né, que o HCl ioniza, o NaOH dissocia em uma solução aquosa, ou seja, uma medida muito mais restritiva. Quando eu falo, por exemplo, do Bronsted e Lowry, é aquela velha ideia de que ácidos doam próton. Aqui eu coloquei como H+, que é o mais famoso, tá, gente? E bases recebem esse H+. Ou seja, né, bases são doadoras de próton e, no caso, ácidos, né, que doam próton, perdão, e bases que fazem a recepção do próton. Então, na verdade, Bronsted e Lowry, galera, é uma teoria protônica, tá? É uma teoria protônica. Então, vocês verem por aí, vocês já estão cientes, né, a teoria protônica. E aí, o que é interessante aqui, né? A gente frisar que, diferentemente do Arrhenius, né, nós temos na teoria do Bronsted e Lowry espécies anfipróticas, ou seja, que são espécies, né, que elas podem ser ácidas e podem ser básicas dependendo de quem elas estão atuando. É o caso aqui da água. O HCl é mais ácido do que a água. Então o que ele vai fazer, galera? Ele vai doar o H+ dele para a água, formando o hidrônio. Ou seja, quando o HCl doa o hidrogênio, no caso para a água recebe o H+, e o ácido doa. Então, de certa forma, aqui o ácido está doando H+. E aí, ele vira o íon hidrônio, no caso a água, né, galera? E esse cloreto, Cl-, é uma base conjugada desse ácido aqui. Ou seja, se o hidrônio chegar um momento que ele já está lá, cansadão, não quero mais ser ácido, ele vem e devolve isso para o Cl- e eles voltam, respectivamente, ácido e água. Então, nesse caso, a água serve como base, porque ela está num meio que não necessariamente é aquoso, pode ver que eu não botei meio aquoso aqui, e o HCl é mais ácido. Só que quando eu olho para baixo, eu vejo que a amônia é básica. Ela tem característica básica, que inclusive o Lewis explica melhor do que o Bronsted e Lowry, tá? A gente vai ver isso na teoria dele. Que é o seguinte, nesse caso, galera, a água que libera o hidrogênio para a amônia.
E aí, quando ela libera o hidrogênio para a amônia, eu formo essa estruturinha aqui, ó, NH4, que é o amônio. Isso explica, por sinal, né, quando vocês estudam o ciclo do nitrogênio, o porquê que a amônia vira amônio. Porque pega a água do solo, né, quando você fixa lá, quando você amonifica. E aí eu formo, né, essa água, teoricamente, ela é ácida, certo? Ela está doando bonitinho pro NH3, e eu formo esse ácidozinho aqui, desse outro lado. Por quê, galera? A água, ela é ácida, a amônia é básica. A hidroxila referente à água é básica, e o íon amônio, quando ele cansa, ó, ele devolve o hidrogênio para o OH. Ou seja, água, principalmente, bicarbonato em alguns casos, é um pouco mais específico, são classificados como espécies anfipróticas, ou seja, espécies que podem doar ou receber próton. É diferente pra caramba, tá, galera? Se comparado à teoria do Arrhenius. E aí, o que a gente pode fazer de comparativo, né? O comparativo no seguinte sentido. O que tem em comum, o que tem de diferente? Obviamente que o vestibular, ele foca muito mais nas diferenças, né? O que tem de muito diferente do Arrhenius em relação ao Bronsted-Lowry? Principalmente, galera, tá? A questão do meio. A questão do meio é fundamental. E a questão também, não menos importante, que existem receptores e doadores, né? Aqui, no caso, você pode perceber que o ácido é ácido porque ele libera o H e base é base porque ela libera o OH. Mas aí isso, por exemplo, não explica por que a amônia é básico. A amônia não está liberando o OH. Então você restringe também no Arrhenius que todas as bases deveriam possuir o quê? Hidroxila, o que é errado. Não é certo, né? A gente fala lá na química orgânica, vocês já tiveram acesso a isso, inclusive, das funções nitrogenadas, amina primária, secundária, terciária. Como é que eu vou explicar a basicidade de aminas alifáticas e aromáticas e cíclicas, enfim, se elas não têm hidroxila para doar? O Arrhenius não explica. Então, algumas coisas vocês têm que apontar, né, galera? A restrição do meio e a questão de sempre ter hidroxila para liberar. Perfeito? A questão do H+ do ácido vai se manter no Bronsted-Lowry. Só que ele faz uma inversão. A base recebe H. Então já é uma explicação um pouquinho mais avançada se comparado a Arrhenius. Gente, qual é o problema do Bronsted-Lowry em relação à teoria dele? Ele não consegue explicar com essa teoria o porquê, tá, que a amônia de fato é básica. Porque uma coisa é você falar assim, ah, Felipe, a amônia está sendo básica porque ela está recebendo hidrogênio. Ela está recebendo hidrogênio e virando amônio. Tá, galera, mas por quê? Que mesmo ela recebendo hidrogênio e virando amônio, na química a gente fala que amônio é uma base fraca. E aqui ela se comporta como um ácido conjugado da reação da amônia reagente. Ou seja, a gente encontra alguns problemas que serão explicados pela teoria do Lewis. Porque o Lewis ele vai ter uma visão diferente do Bronsted e diferente do Arrhenius, principalmente, né? Que o Arrhenius ele trabalha num local restrito sempre da mesma forma. O Bronsted fala que existem ácidos e bases conjugadas, legal. Mas não explica alguns casos que, cara, basicamente a amônia ela é básica por qual motivo principal? Ele não consegue explicar. Ele mais ou menos já sabe que ela é, pelo comportamento, apesar dela não ter OH, mas ele não consegue colocar no papel a explicação específica disso. Ou seja, quem vem explicar isso é o Lewis. E o Lewis ele trabalha, a teoria dele é a teoria mais aceita, né, no vestibular, ácido-base, e é a teoria que rege toda a química orgânica, todas as explicações das reações orgânicas e dos comportamentos, principalmente de ácidos e bases. Então, galera, a gente vai ter que virar um pouco a nossa chave. Por isso que eu fiz questão de colocar Arrhenius e Bronsted-Lowry juntos, né, na mesma explicação, para vocês verem que mesmo tendo diferença, e diferenças consideráveis, a gente também tem algumas semelhanças, o que a gente não vai ver na teoria do Lewis. Bom, galera, vamos continuar aqui a nossa linha de raciocínio. Né? A gente fez aí no primeiro vídeo um amarrado
do Bronsted-Lowry e do Arrhenius. E agora eu vou trabalhar com vocês, antes de entrar de fato em Lewis, trabalhar com a parte das forças de ácido e base conjugada. É basicamente uma tabela, galera. Tipo assim, você vai fazer uma questão que o cara ele bote um comparativo e te peça a tendência de quem vai, né, reagir com quem. A gente tem que ter isso em mente. Então, por exemplo, ácidos, hidroxila, amônia, cianeto, ácido sulfídrico, fluorídrico, ou seja, de baixo para cima essa força aumenta. O que significa dizer, se a gente lembrar da teoria do Bronsted-Lowry, a gente falou da questão da teoria de próton, de doação de próton, ou seja, hidroxila pode se comportar como ácido, amônia no caso, pode se comportar como ácido? Gente, pode. Porque basta você colocar elas para reagir entre si, né? Amônia com hidroxila, por exemplo. A amônia seria mais ácida, ou seja, ela doaria o próton. Só que isso é muito incomum, então por isso que tem uma escala. O ácido perclórico dos oxiácidos é o ácido mais forte. Ou seja, qual desses ácidos aqui tem mais tendência a fazer a doação de próton? O ácido perclórico. Aí lembra lá, na inorgânica, que a gente costuma falar do HXeOY, que é Y menos X, que é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, isso também entra aqui. Então, essa tabela, ela tem qual o intuito, galera? Você saber quais ácidos, né, ou quais estruturas têm tendência a reagir mais uma com as outras. Né? Então, por exemplo, se eu boto um H2SO4 e um HClO4, né, um ácido perclórico e um sulfúrico, qual dos dois tem maior tendência a reagir? Ou seja, isso é importante pra caramba da gente saber. E você já tem uma basezinha disso lá na inorgânica. E outra coisa, que algumas outras substâncias que não são ácidas de fato, ou que não apresentam acidez elevada, também na teoria do Bronsted-Lowry podem se comportar como ácidos ou bases. Da mesma forma aqui. Essas aqui são as bases conjugadas, né? O íon, né? Aqui a gente tem um ácido perclórico, aqui eu tenho o perclorato, o ânion referente, né? O hidrogênio sulfato, cloreto, nitrito, ou seja, fluoreto, carbonato, enfim, né? Você percebe que o mais forte é o de baixo, né? Que seria o hidreto. Ou seja, quais dessas bases teriam mais tendência a reagir? Caramba, Felipe, então o carbonato pode servir como uma base? Pode, mas é uma base conjugada. Gente, o que é a base conjugada? Ela lembra da teoria do Bronsted-Lowry. Você reage o ácido, ele doa o próton e forma uma estrutura. Essa estrutura derivada do ácido reagente é a base conjugada. Ou seja, ele mexe com, basicamente, toda a teoria do Arrhenius, cara. Porque aí você fala assim, caramba, tudo que eu achava que era ácido também pode ter um comportamento básico? Também pode ter um comportamento básico. E aí vem, em 1923, uma teoria revolucionária, né? Se comparado com a Bronsted e comparado com o Arrhenius, que é a teoria de Lewis. A teoria de Lewis, galera, é uma teoria eletrônica. Diferente do Arrhenius, que é uma teoria, de certa forma, né, relacionada à liberação de H+, e OH- em meio aquoso, a do Bronsted, a teoria protônica, o do Lewis é uma teoria eletrônica. Ou seja, ele doa e recebe elétrons. Só que para ele, quem doa o par eletrônico é base. E quem recebe o par eletrônico é ácido. Então já explica, por exemplo, o porquê que a amônia ela é básica. Porque ela tem um par de elétrons. E aquele par de elétrons, quando doado, ele funciona como base. Só que aí o que a gente vai ter que pensar? Caramba, então o Lewis é uma teoria muito mais abrangente. Porque ele trabalha com hipóteses, né, diferentes, né, com teorias diferentes que o Arrhenius e o Bronsted-Lowry. Ele trabalha com teoria de repulsão,
Ele trabalha com a questão da camada de valência. É diferente de eu falar que um cara tem um comportamento X ou Y porque ele libera YZ. Concorda? Então, qual é a ideia que a gente vai ter aqui? Dois exemplos, né? Eu tenho um próton e tem a água. A água tem par eletrônico aqui sobrando, ela doa isso para o hidrogênio e forma o hidrônio. Isso aqui é diferente, né? Esse cara aqui, né, é o H3O+. Ó. Aqui a amônia doa para o hidrogênio. O hidrogênio serve como ácido, formando o amônio. Ou seja, isso aqui, galera, são dois exemplos que a gente vê continuamente. E que com a teoria do Arrhenius e a do Bronsted-Lowry, ele não explica. Como é que você explicaria que a amônia é básica para Arrhenius? Não cabe na teoria dele. E a teoria ela tem que ser mais abrangente possível, galera. Até porque, se você for parar para pensar, como é que você vai criar uma teoria que ela não seja praticamente 100% aceitável? Ela vai apresentar muitas falhas. Então, o que a gente observa é que ao longo, né, do estudo, você foi consertando as falhas, né? Você tinha apenas a questão do meio aquoso, liberação de hidroxila, já muda para o Bronsted-Lowry, a liberação e recepção de próton, o meio não precisa ser necessariamente a água, e você muda mais ainda isso para Lewis, que você não trabalha com próton, você trabalha com elétron, com elétrons livres, né, que tem tendência mesmo a serem liberados. Então isso mexe até mesmo com a propriedade específica desses elementos, né? A capacidade de doação de elétron e recepção de elétrons, e isso já mexe, inclusive, com a questão das afinidades, com algumas propriedades periódicas, inclusive. Então, assim, é uma teoria muito mais completa do que as demais. E aí, uma coisa interessante, que isso aqui é uma observação, e que a gente vai trabalhar isso no nosso curso de orgânica, é o seguinte: ácidos, né? O que é ácido para Lewis? Ácidos são receptores de próton. E eles são chamados de eletrófilo. Felipe, o que é um eletrófilo? Filo, galera, vem de amigo. Nossa, engasguei com o giz, acredita? Caramba. Com a poeirinha do giz me fez engasgar. O eletrófilo, ele é amigo do elétron. Então, se ele é amigo do elétron, ele tem que ser positivo. No caso das bases, ela é amiga do núcleo. Pelo fato de ser amigo do núcleo, né, um amigo do núcleo, ele funciona como negativo. E aqui funciona como positivo. Uma baita dica para vocês entenderem futuramente as reações orgânicas, tá? Uma baita dica. Quando você tem uma adição, quando você tem uma substituição eletrofílica e nucleofílica, está associado a quem recebe e quem doa par eletrônico. Qual cadeia vai ser invadida e qual cadeia vai ser cisada, né? Que são as cisões homolítica e heterolítica. Ou seja, isso é uma baita dica que vem da ideia do Lewis. Então, galera, quais são os comparativos que eu faço? Arrhenius libera H+ e OH- em meio aquoso. Bronsted-Lowry, teoria protônica, certo? De liberação e recepção de prótons, independente do meio. Explica, por exemplo, em parte, né, as bases que não têm hidroxila na composição, principalmente amônia, aminas e amônio. E o Lewis explica muito mais abrangente a questão da doação do par eletrônico, né? A amônia, por sinal, ela tem par eletrônico. É o que configura, por exemplo, a geometria piramidal da amônia. Ou seja, galera, são 3 teorias. E aí, como que elas caem no vestibular? Né? Elas caem, geralmente, de maneira comparativa, sendo que 80% do vestibular é Arrhenius, porque é a parte de química geral. E o restante divide-se em Bronsted-Lowry muito pouquinho, é que menos cai em relação à teoria. Pode cair até uma quantidade de maneira, assim, aceitável de questões. E o Lewis, que é a base, simplesmente a base da química orgânica. A base das reações orgânicas, para ser mais preciso. Beleza? Então, guarda essa informação aqui dos ácidos e bases. Inclusive, isso aqui é feito com o intuito
de explicar a tendência de ácidos e bases. Felipe, o que é essa tendência? Gente, a gente não vive numa bolha, certo? Então a gente trabalha com ácidos e bases e nem sempre eles vêm separados. Então você pode ter ácidos com maior ou menor tendência. Quem explica isso é essa tabela. É lógico, gente, que tem algumas informações que a gente acaba não colocando, não é pelo fato é muito difícil, não é isso, é porque é muito mais da gente em relação à parte de cálculo, por exemplo, que explica, pensando em aspectos, né, quantitativos, o porquê que um é mais do que o outro. Isso tem a ver com as constantes, né? Então o cara, por exemplo, chega lá, ele pega, o Ka vai ser igual ao produto elevado a N sobre reagente elevado a N. E aí ele faz esse estudo e percebe que um tem um Ka maior do que o outro. Certo? Então, isso aí é tudo cálculo matemático, galera. Isso aí não fui eu que escolhi colocar nessa ordem, não. A tabela é muito maior também, tá? Caso você já tenham visto. Mas eu selecionei os principais, ou seja, uma ordem que a gente tem. Você vai olhar para a reação, você vai falar assim, pô, cara, esse aqui tem mais tendência a reagir do que o outro. Agora, isso pode servir para cá? Lógico que pode, adaptado. Mas aí você não vai pensar na ideia de doar e receber próton. Você vai pensar na ideia de doar e receber elétron. Tá? Então, a principal diferença do Bronsted para o Lewis é que um trabalha com teoria protônica e o outro trabalha com teoria eletrônica de fato. O que explica melhor ainda, né? Principalmente bases, né, que não tem hidroxila na composição. Explica melhor ainda também o fato das moléculas terem uma ação, né, que a gente chama na química, uma ação ambígua, né? Elas conseguem agir, né? Que nem a gente fala, por exemplo, em óxidos, né? Uma ação anfótera, né? De reagir com ácido, de reagir com base. Isso é uma característica da água, galera. A água tem uma característica anfótera, mas ela não foi explicada pelo Arrhenius e pelo Bronsted. Foi explicado pelo Lewis, por conta da questão do par eletrônico do oxigênio. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de vocês e até a próxima.